Questão 9. Uma máquina térmica opera entre duas fontes a temperaturas constantes. A temperatura da fonte quente é igual a 409,5 graus Celsius. E a máquina realiza por ciclo um trabalho mecânico igual a 3.000 calorias. Eu vou anotando, né? Para não me perder. A temperatura da fonte quente. Já vou passar para Kelvin, né? Vou aproximar para 410, tá, galera? 410, tá? 4 dá 6, beleza? Dá 8, 0 dá 3, tá? 683 Kelvin. Tudo bem. Vou aproximar, não, vai que precise desse valor, né? Deixa eu deixar certinho. Que às vezes a gente aproxima pior. Deixa eu, pra eu ver se vai aproximar ou não no final, né? Beleza. Agora, trabalho. Trabalho é igual a 3.000 joules por ciclo. Percebe esse por ciclo? O que que significa esse por ciclo, galera? Que a cada ciclo ele realiza isso aqui de trabalho. Então, por exemplo, se tiver aqui 15 ciclos, qual vai ser o trabalho que a gente vai usar nas contas? 15 vezes 3.000. Beleza? Que eu disse para vocês lá na primeira questão. Já a fonte fria é mantida em temperatura constante, igual ao ponto de fusão do gelo. Ah, tá. Entendi. Então a fonte fria é mantida a 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. Por quê? Porque é a temperatura de fusão do gelo. Tudo bem? Beleza. É... Beleza. Aham, aham, aham. A máquina térmica opera uma frequência de ciclos igual a 20 Hz. O que que significa esse 20 Hz, galera? O que que significa esse 20 Hz? Significa que ele realiza 20 ciclos por segundo. Tá? Beleza. Considerando que todo o calor recebido pela fonte fria fosse destinado para a fusão do gelo, inicialmente em temperatura de 0 graus Celsius. Tá. O que está acontecendo aqui é o seguinte, galera. Você tem uma máquina, essa máquina está recebendo a quantidade de calor da fonte quente, está fazendo aqui parte em trabalho e está dissipando a quantidade de calor da fonte fria, certo? Só que a quantidade de calor dissipada da fonte fria está sendo utilizada para derreter um cubo de gelo. Então aqui, ó, esse gelo ele vai absorver esse calor. E aí a gente tem que calcular qual é a massa de gelo que vai ser mínima para a gente consiga derreter, né, absorver toda essa quantidade de calor somente para fusão. Entendeu? Então, basicamente, o roteiro dessa questão é a gente achar a quantidade de calor da fonte fria. Entenderam? Fechou. Ele perguntou qual é a quantidade mínima de massa em gramas por segundo. Por que em gramas por segundo? Porque a gente vai usar o 20 ciclos por segundo, né? Aí ele deu o calor específico lá, o calor latente de fusão. Tá, primeiro ponto. A gente vai usar o calor específico ou o calor latente de fusão? Calor latente. A gente tá falando aqui de derretimento, mudança de estado físico, tá? Fechou, 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 fechou. Ó, ele não me deu a quantidade de calor da fonte quente, percebe? Sim ou não? Como ele falou que a máquina opera entre essas duas fontes, a gente pode deduzir que é uma máquina que opera em ciclo de Carnot. Tudo bem? Porque senão a gente não conseguiria sair do lugar. A gente não conseguiria fazer a questão. Beleza? Então, primeiro ponto, eu vou calcular o rendimento. Todo mundo de acordo? Sim ou não? Ó, rendimento, então, rendimento de Carnot é igual a 1 menos. Qual a temperatura da fonte fria? 273, né? 273. Dividido por 682,5. 682,5. Beleza. Ó, multiplico por 10 em cima, multiplico por 10 embaixo. Vou calcular quanto que é essa divisão aqui, ó. 2.730 dividido por 6.825. Tá. 0,0, tá. Agora, dá para multiplicar por 5, né, galera? Não, por 5 não, por 4. Tá. 4 vezes, ó, vamos lá. 4 vezes 6.000 mais 800 mais 25. 4 vezes 6.000, 24.000. 4 vezes 800, 3.200. 4 vezes 25, 100. Junta tudo. 27.300. Você viu isso aqui, você fala assim, não vou ter que continuar a conta. Então é 0,4 mesmo, tá? Beleza, então aqui vai dar um resto zero. Percebe que se a gente tivesse aproximado daria ruim? Então aqui dá 0,4, né? Isso aqui tudo dá 0,4.
Então, o rendimento da máquina de Carnot é igual a 1 menos 0,4, ou seja, ele é de 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Tá. Com o rendimento em posse, agora eu consigo achar a quantidade de calor na fonte quente. Concorda comigo? Como aqui essa máquina ela está operando entre essas duas temperaturas, então é uma máquina de Carnot que também está operando igual ao rendimento da máquina, certo? Que ela está operando segundo o ciclo de Carnot. Então, 0,6 é igual ao rendimento da máquina. Só que o rendimento da máquina pode ser calculado como a quantidade de calor da fonte quente dividido, não, o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente, né? Beleza. Galera, eu tenho um trabalho? Sim. Só que eu vou usar o trabalho como sendo 3.000? Não. Por quê? Porque eu quero achar a quantidade de calor do fonte quente total. Então, eu tenho que usar o trabalho total no ciclo também, né? Se eu tenho 3.000 joules por ciclo, eu fiz 20 ciclos, vocês concordam comigo que eu vou ter 3.000 vezes 20 de trabalho? Porque é o seguinte, ó, 2.000 joules, 2.000 não, 3.000 joules de trabalho, é joule não, é caloria, né? Caloria, pô. Falando joule, 3.000 calorias. 3.000 calorias de trabalho, ele faz em um ciclo, beleza? Então, quantas calorias ele vai ter feito em 20 ciclos? Tá ok para todo mundo isso aqui? Multiplico cruzado. X é igual a 20 vezes 3.000, que é a mesma coisa que 2 vezes 30.000, que vai dar 60.000. Então, por isso, o trabalho total é igual a 60.000, tá? O trabalho total é igual a 3.000 vezes 20. Trabalho total é igual a 60.000. Outro lance que tu pode pensar também é que você tinha um trabalho de 3.000 calorias por ciclo. Então, para tirar o ciclo do denominador, tem que multiplicar por ciclo. Pegou a ideia? Ó, fechou? Beleza. Aí fica somente o trabalho, né? Quando multiplicado por 20. Tá. Isso aqui, então, é 60.000 calorias. Beleza. Agora, galera, que eu tenho trabalho total, eu vou achar a quantidade de calor do fonte quente total. 0,6, esse cara vai para lá multiplicando, vezes a quantidade de calor da fonte quente, é igual ao trabalho. 0,6, a quantidade de calor da fonte quente, é igual ao trabalho, dividido pela quantidade, por 0,6, perdão. O trabalho agora é de 60.000, né? Então, 60.000. Tá, aqui é 60.000. Beleza, 60.000. Multiplico por 10 em cima, multiplico por 10 embaixo. Corta, corta, que vai dar 100.000, né? 100.000 calorias. Beleza. Agora sim. Ele fez 60.000 de trabalho, 100.000 calorias da fonte quente. Quanto que foi da fonte fria? 40.000, né? Quantidade de calor da fonte fria é igual a 40.000. Por quê? Porque 60.000 mais 40.000 dá 100.000. Beleza? Tudo bem até aqui, galera? Alguma dúvida nisso? Ó, quantidade de calor da fonte quente é igual a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho. Então, eu somei esses dois, tem que dar 100. Essa quantidade de calor da fonte fria, ele vai usar para derreter o gelo. Então, ó, aqui agora, a terceira etapa da nossa questão. A massa vezes o calor latente é igual ao calor, né? Ou Q é igual a M vezes L. O Q aqui nesse caso é 40.000. Isso é igual a massa de 80. Não, a massa vezes o calor latente de 80. Então, a massa é 40.000 dividido por 80. Fechou. Corta o zero com zero. 4.000 dividido por 8. Isso aqui vai dar 500. A massa é igual a 500 gramas. Letra C, o nosso gabarito.